isso aí. Então, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Esse é o nosso segundo encontro, tá? É o nosso segundo encontro do grupo de estudos de psicopatologia, tá? É, Nós tivemos o primeiro encontro na semana passada, foi na quarta-feira. Tivemos um encontro no sábado. O sábado, para quem não sabe, é a primeira vez, é o plantão Tira Dúvidas e o plantão de supervisão. Eu fico disponível na sala do Google Meet de 10 horas da manhã até meio-dia. A sala fica aberta, eu disponibilizo o link no grupo e fico aqui vagando até aparecer alguém. Aparecendo ou não aparecendo, eu estou na sala. Após o meio-dia, eu fico o resto do dia até 6 horas da noite disponível para tirar dúvidas e para dar supervisão de casos, tá? Nesse sábado, eu fiquei de 10 a meio-dia, foi até um pouco mais do que meio-dia, eu fiquei disponível. Não apareceu ninguém, tá? Não apareceu ninguém. E fiquei o restante do dia. Queria fazer um comentário. Eu acredito que as pessoas elas não estão acostumadas ainda com esse tipo de cultura de estudos, sabe? O Instituto de Educação IPHCT está trazendo uma cultura de educação americana e meio europotizada também para essa região, né? Uma cultura de estudos e educação que talvez no Brasil poucas pessoas viram, né? Que é o amor, a paixão pela educação, que é o se reunir para estudar, é o reunir, é a paixão pelo estudo. Ainda mais onde nós vemos que as pessoas às vezes elas não são muito interessadas por conteúdo, por atualização, pelo próprio estudo em si. Já que a gente faz estudo de caso, vamos fazer um estudo de caso aqui rapidinho com vocês. Talvez todos vocês tenham visto, né? Nós iniciamos um curso para terapeutas em dependência química. É até um curso que custa R$30. Acaba o primeiro lote dele hoje a R$30. A partir de amanhã até o dia 15 sobe o lote para R$80. Teve um cidadão que teve a audácia de me ligar na hora que ele me ligou. Ele me perguntou se era de verdade, me perguntando se a gente tinha CNPJ, se a gente era registrado, que ele estava interessado. Eu falei, não, esse cara quer fazer o curso. Papo vai, papo vem. No final, ele não queria fazer o curso. Ele queria me comprar um certificado e uma carteirinha por R$30. Quando eu falei, então você me passa os seus dados, porque eu vou te matricular, eu vou colocar você lá na plataforma para você começar a estudar. Ele falou, não, você não me entendeu. Eu não preciso de estudar. Eu já trabalho há tantos anos na área. Eu quero a minha carteirinha e eu quero o meu diploma. Porque a clínica onde eu trabalhava foi fechada e a polícia pegou a minha carteirinha e o meu diploma. E eu preciso voltar a trabalhar e eu estou sem carteirinha e diploma. Eu não preciso de estudar. Eu te pago os R$30 e você faz para mim a carteirinha e o diploma.
falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nosso assunto se encerra aqui, tá bom? Eu não trabalho vendendo carteirinha e diploma. E se fosse para me trabalhar vendendo carteirinha e diploma, eu nunca queria te cobrar R$ 30. Nunca. Você pode ter certeza. Até isso acontece muito no meio da dependência química, né? Então nós temos essa cultura, né? Para quem está vindo pela primeira vez no grupo de estudos, nós temos essa dinâmica, tá? Eu vou começar a aula falando um pouco dessa dinâmica. É uma dinâmica de estudos. Nos reunimos todas as terças. Essa terça não foi possível. Aliás, essa terça foi possível, só que não apareceu ninguém no grupo. Que é a de estudo de caso. Eu passo o conteúdo. Hoje seria estudo de caso, então nós vamos passar conteúdo. E sábado é o plantão tira dúvidas, tá? Então é toda terça, quinta e sábado. A gente pede uma contribuição mensal para os integrantes do grupo. Essa contribuição mensal que nós pedimos para as pessoas do grupo é uma contribuição de R$19,90, tá? No caso, quem está entrando agora no grupo, esse mês não precisa contribuir. Mas aí toda contribuição ela vence no dia 10. Aí até o dia 10 a gente pede essa contribuição de R$19,90. Paulo, por que tem que contribuir? Porque a gente tem despesas. E tem a mão de obra. E tem o pobre do professor aqui que fica horas e horas preparando material. Vocês recebem as aulas gravadas, vocês vão ter material didático, vocês vão ter... da última vez até música eu montei, sabe? Então tem todo um processo. E outra coisa também que eu acho que mais do que isso é você valorizar aquilo que você está fazendo. Você valorizar aquilo que você está fazendo. Estudos aqui no Brasil já comprovam. Aquilo que é de graça as pessoas não valorizam. E aquilo que você investe você valoriza. Isso é óbvio. Então, tem essa contribuição de R$19,90 que a gente pede por mês. Não é por aula não, tá, gente? É por mês, tá? Então, é muito tranquilo, tá? A gente pede que até o dia 10 seja feita essa contribuição. Isso é para o aluno, é para o profissional também, para quem, de certa forma, participa do grupo, tá? Bom, só para a gente voltar e entender um pouco do que foi falado no último grupo de estudo, para a gente fechar esse raciocínio. Até agora, alguma dúvida do que eu falei? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então. Pessoal, para a gente fechar então esse raciocínio e dar o próximo passo no nosso grupo de estudos, eu quero que vocês olhem para o diagnóstico com outros olhos, tá? Eu não quero que vocês fiquem olhando para o diagnóstico com o olho de uma tarja, como se fosse um outdoor que a pessoa carregasse, tá? Esqueça aquela ideia de que diagnosticar é só marcar itens em uma lista de comportamentos, tá? Porque não é. Porque dar diagnóstico não é você ter um paciente na sua frente e você tem um checklist, e aí você tem um checklist, e nesse checklist você fica lá, xizinho, tem isso, tem aquilo. Cuidado com isso, porque não é isso, tá bom, gente? O que a gente vê na superfície, ou seja, o que a gente vê na superfície? O sintoma é apenas a ponta do iceberg. O que realmente importa, o que sustenta tudo isso, é o que está escondido ali atrás. É o que está escondido lá embaixo. É o funcionamento do sistema nervoso.
Então, a gente precisa ter um olhar muito mais além do que a gente pensa. É o funcionamento do sistema nervoso. É onde eu brincava na semana passada, que vocês são privilegiados de ter um grupo de estudo de psicopatologia com um neuropsicólogo. Eu brincava com vocês na semana passada a respeito disso. Por quê? Porque a psicopatologia ela é completamente baseada na parte central do cérebro. E a neuropsicologia ela é o aprofundamento do cérebro. Então, para a gente tratar a mente de verdade, a gente precisa manter o substrato biológico que dá suporte para ela. Eu gosto muito de usar a metáfora do computador, né? Imagina a mente como software, né? O software é um programa. E o cérebro é como hardware. É a parte de velocidade, né? Não adianta nada você tentar rodar um programa super pesado, super evoluído, se a máquina física estiver com defeito. Ou seja, eu tento rodar um programa aqui, mas se a máquina cérebro estiver com defeito, vai dar ruim. Se houver uma falha química ou estrutural no cérebro, a psicoterapia vai ter dificuldade de rodar. O equilíbrio neuroquímico. O que é o equilíbrio neuroquímico? Eu estou falando de um equilíbrio de hormônios. Dopamina, noradrenalina e todos os hormônios. É a base. O chão onde o tratamento pisa. E o mais incrível disso tudo é que o nosso cérebro aprende a ficar doente através da neuroplasticidade. A aula passada a gente falou isso. Devido à capacidade dele de se adaptar a diversas formas, seja uma forma saudável, seja uma forma doente, o cérebro se molda a padrões disfuncionais também. Por exemplo, na dependência química, se o dependente químico ficar muito tempo naquele estado de dependência, aonde vai ter uma disfunção neuroquímica muito grande, o cérebro vai criar neuroplasticidade, criando padrões disfuncionais, por causa de traumas também, ou até mesmo estresse crônico. Mas a via também é de mão dupla. Assim como ela aprende o transtorno, a nossa intervenção clínica ela serve para reeducar esses caminhos neurais. O que nós psicólogos fazemos na terapia? Nós tentamos fazer isso, nós tentamos reeducar o cérebro do paciente a ter uma neuroplasticidade. Nós tentamos fazer com que o paciente percorra a mão de via dupla de volta para que o cérebro dele comece a ter padrões funcionais. A gente tenta reeducar os caminhos neurais novamente. A gente ajuda o cérebro a criar novas conexões e também a restaurar o equilíbrio que foi perdido. Por fim, tirem da cabeça aquela ideia de que a genética é uma sentença de morte. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. É o que a gente chama de síndrome Gabriela. A genética ela não é um destino. Não existe isso. Não existe. Isso em questão neurocerebral, tá bom, gente? O que a gente vê na epigenética é que o ambiente, os hábitos e as relações do paciente funcionam como um interruptor. O contexto de vida é que decide se aquela predisposição genética vai ser ligada ou desligada. Por isso, nosso olhar clínico ele tem que ser amplo. Ele tem que ser amplo. A gente olha para o cérebro, mas nunca tira o olho do ambiente.
onde o paciente vive. Ó, olho no cérebro, sabe, como que é aquele ditado? É um olho no gato e o quê? Me lembra aí, é um olho no gato e... E outro, um olho no gato, olho no peixe, né? Frita o peixe, Isso, olha o isso, gato. um olho no gato, outro no peixe. É o É, que vale pra gente na psicopatologia. É um olho no cérebro e o olho no ambiente onde o paciente se vive. É assim que a gente começa a quebrar o manual e faz uma clínica que realmente transforma. É assim que a gente começa a realmente ser bons profissionais. A gente não vai ser apenas um repetidor do DSM-5, mas nós vamos ser bons profissionais e que vamos, de certa forma, fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Foi isso que a gente viu na última aula. Gente, eu sou apaixonado por isso. Você vê, eu estou aqui 16 minutos falando da aula passada e nem comecei a essa. Vamos para essa aqui. Aí deixa eu já avisar desde já que eu não vou conseguir dar o conteúdo dessa todo hoje, tá? São 8h03, eu vou terminar 8h30. Por quê? Porque a psicopatologia, ela é um caminhão de informações. E aí eu queria fazer um compromisso com vocês. Como nós não tivemos na terça, podemos ter um momento amanhã? pode ser, por mim pode ser. Pode, tá? Pode. Se para as outras pessoas não puderem, a aula vai ser gravada da mesma forma, eu mando a aula para vocês, beleza? Tá? É porque o assunto de hoje é muito importante, tá? Nós começamos a falar, vocês viram, tudo isso aqui é importância, a gente está caminhando na psicopatologia, a gente está na base. Isso, para quem faz psicologia, chama bases biológicas. Bases biológicas. Por quê? A gente está começando a entender um pouco o cérebro para a gente entrar na psicopatologia. Então, gente, falando de psicopatologia, consciência, atenção e orientação são conceitos fundamentais em psicopatologia. É uma exploração dos pilares da avaliação do estado mental. Quando eu vou falar de uma patologia, eu estou com um paciente, principalmente se eu estou com um paciente dentro de uma comunidade terapêutica, se eu estou com um paciente na minha casa, por exemplo, ou se eu estou com um paciente no hospital, ou se eu estou com um paciente que tem uma patologia e que ele acaba de entrar em estado de surto, eu preciso ter um critério de avaliação do seu estado mental. E por que eu preciso ter... eu preciso fazer essa avaliação do estado mental? Eu preciso fazer essa avaliação do estado mental para saber se aquele paciente está em risco ou não. Hoje a gente vai baixar um pouco a poeira das grandes teorias e focar no que realmente sustenta o exame de estado mental. Se vocês entenderem esses 3 pilares, consciência, atenção e orientação, vocês nunca mais ficam perdidos em uma anamnese. Por quê? Porque para avaliar as patologias, para avaliar os transtornos,
você vai precisar entender o estado de consciência do paciente, o estado de atenção e o estado de orientação dele. Por exemplo, se eu viro para vocês agora e pergunto assim, quer ver? Já viu o paciente em estado de confusão? Em confusão mental, ele fica meio confuso. Já, Ai, onde que eu tô? Nossa, eu não sei. Quem me trouxe para cá? Vocês já viram isso? eu já. Já? Beleza. Já. Vocês conseguem diferenciar um paciente confuso por intoxicação devido ao uso de droga de um paciente em surto dissociativo? É um pouco mais complicado para mim. Porque nem todo mundo fica confuso pelo mesmo motivo. E existe uma diferença. Por exemplo, se vocês encontrarem uma pessoa na rua confuso, ele pode estar confuso por diversos motivos. Nem sempre vai ser por causa de droga, mas ele pode estar em surto por causa de uma questão de um surto dissociativo. E o mais importante que vocês precisam saber, se o estado de confusão mental for por causa de uma confusão mental aguda, se ele estiver em delírio, isso pode indicar risco de vida imediato. E isso requer um atendimento médico urgente. Vocês conseguem perceber a gravidade de dar um diagnóstico e de entender o nível de consciência, atenção e orientação? Por isso que nós estamos indo na base. Agora, um estado de delírio, um estado de confusão de um alcoolista já não leva a risco de vida. Agora, o estado de dissociação, um surto dissociativo, já leva a um estado de risco de vida. Se a gente está falando de um transtorno de dependência química, por exemplo, e a pessoa está em abstinência, você sabe me falar ou me diferenciar um estado de abstinência alcoólica ou um estado de abstinência de crack? Isso é muito claro, né, gente? Mas vocês sabiam que o estado de abstinência alcoólica é o único estado de abstinência que pode levar à morte? Nenhum estado de abstinência por drogadicção leva à morte. Nenhum. Crack, cocaína, loló, lança-perfume, bala, doce, pode ter usado a quantidade que for, não leva à morte o estado de abstinência. Mas o estado de abstinência alcoólica pode levar a pessoa ao óbito. E a dependência é uma patologia, é uma psicopatologia. Então, quando a gente está estudando consciência, atenção e orientação, são questões que nós temos que observar. Olha, é um olho no cérebro, o olho no ambiente. Você nunca mais vai ficar perdido quando você estiver fazendo uma anamnese, porque é aqui que a gente separa o joio do trigo.
Ou seja, aqui a gente vai entender o que é orgânico do que é puramente psiquiátrico. Porque quando a gente está fazendo uma anamnese, quando a gente está conversando com a pessoa, quando a gente está diferenciando uma situação, a gente vai ver o que está acontecendo porque é psiquiátrico ou porque é devido a alguma situação que não é psiquiátrica, é passageira. Os casos de esquizofrenia são os casos mais fáceis de identificar. Um dia, só rapidamente aqui, eu fui fazer a anamnese de um candidato para entrar na minha comunidade terapêutica, que fica lá em Itatiaia-Sul. Hoje não é mais, porque eu já saí dela. E aí tinha um quadro aqui atrás de mim, como tem esse quadro aqui, ó. Só que era um quadro grande, né, de São Miguel Arcanjo. Eu tô conversando lá com ele, né? Eu assim, ele na minha frente, e de repente eu tô vendo que ele tá me olhando assim, ele tá olhando pro quadro, e eu conversando com ele olhando pro quadro, aquela coisa toda. De repente ele começa a conversar com o quadro. Ele começou a conversar com o quadro de São Miguel, e eu tô vendo ele conversando com o quadro muito rápido, esquizofrenia. Gente, deixa eu perguntar para vocês. Conversar sozinho é sintoma de alguma patologia? Sim ou não? Eu acho que não. Não? Cristalino falou que não. Lindinalva, o que você acha? Eu também não sei. Lucy, o que você acha? Não sei. Conversar sozinho não é sinal de nenhuma patologia, tá, gente? Muito pelo contrário. Conversar sozinho faz bem, sabia? Eu converso sozinho o tempo todo. Nossa, eu converso sozinho direto. Eu tô aqui no meu consultório, às vezes eu tô aqui, nossa, mas eu não acredito. Eu xingo o computador de vez em quando, porque eu tenho um programa aqui que faz umas inteligências artificial para mim. Eu falo, mas nossa, você é burro demais, e vou conversando. É bom, tá? Conversar sozinho faz bem, tá? Lógico que não faz bem você sair pela rua conversando sozinho, né? Você na sua individualidade conversar, e não é o tempo todo. Porém, se você está conversando sozinho, igual eu tô brincando aqui, falando que eu fico conversando com o computador. Se o computador me responder, aí já tem um Se trem ele errado. responder, é complicado. Aí já é complicado. Tem gente que mexe com plantação, né? Gosta de mexer com as plantinhas, né? Aí tá lá, você tá conversando com as plantinhas. Se a plantinha te responder, aí já procura um psiquiatra urgente, porque algo tá muito errado. Gente, pra gente começar, pensa na consciência como um interruptor de luz. Primeiro vamos falar de consciência, tá? Consciência. Pensa na consciência como um interruptor de luz. Esses que se acende e apaga. Se o interruptor está desligado, a luz está apagada, ou se ele estiver falhando, nada na sala funciona direito. Certo? Certo. Beleza? Em psicopatologia, consciência é o nível de alerta. É o sensorium. Quando o paciente chega para você, a primeira pergunta é: ele está lúcido? Primeira coisa que você tem que entender é: você nunca vai atender uma pessoa que não esteja lúcida. Na psicologia, a gente não atende ninguém que está lúcido, que não esteja lúcido. Por quê? Porque o que eu vou fazer com uma pessoa que não está lúcida, gente? Tanto que é protocolo nosso, nós psicólogos,
a gente sempre evolui o prontuário de um paciente. Tem psicólogo que já vai anotando enquanto o paciente vai falando, e tem psicólogo que anota a sessão depois que o paciente acaba a sessão. Eu anoto depois. Eu gosto de ouvir tudo. Quando acaba a sessão, que eu vou anotar o prontuário do paciente. Mas a gente sempre começa um prontuário da seguinte forma. Paciente lúcido, consciente. Olha para você ver como que a gente começa. Paciente lúcido, consciente. Olha para você ver. A gente começa com as bases. Lúcido, consciente, atento e com boa orientação. Olha para você ver. Por que a gente fala isso? Porque quando eu falo que ele está consciente, eu estou dizendo que ele está com o cérebro funcionando, que as funções cerebrais dele está funcionando perfeitamente. E se as funções dele estão funcionando perfeitamente, ele tem capacidade de entender o que ele está fazendo aqui. Ou seja, ele tem consciência. Agora, se ele não estivesse consciente, ou seja, o interruptor estivesse desligado ou falhando, nada na salinha dele lá estaria funcionando direito. Então, quando o paciente chega para você, a primeira pergunta, ele está lúcido? Ou ele está naquela nuvem que a gente chama de obnubilação? Se o paciente está sonolento demais ou em estupor, não adianta tentar avaliar se ele está em delírio complexo, porque a máquina dele não está nem processando a realidade direito. Então, quando eu digo que ele está consciente, é porque as funções vitais do cérebro dele estão ok. Se ele não está consciente, é porque algumas funções vitais dele não estão funcionando como deveria funcionar, então ele não está em condições totais de te entender. Ou ele está sonolento, ele está mais para lá do que para cá, então não adianta. Se o paciente está sonolento demais, ou ele está em estado de estupor, não adianta tentar avaliar. A consciência, então, gente, é a base. Se ela está turva, todo o resto vai estar alterado por tabela. Se a consciência do paciente estiver alterado, todas as outras funções cerebrais, por tabela, também vai estar alterado. Então não adianta. A consciência é fundamental. Subindo um degrau, sobre consciência, então deu para entender? Certinho? Deu para entender. Subindo um degrau aí, a gente tem atenção. Atenção é o seguinte, se a consciência ela é o interruptor, ela é o que comanda a casa, e aí se a gente for entrar, só que eu não vou entrar na neuropsicologia, senão daqui a pouco vira grupo de estudos de neuropsicologia. Eu já ia falar de córtex pré-frontal e não tem nada a ver com psicopatologia. Deixa eu voltar. Se a consciência ela é o interruptor, a atenção é o foco da lanterna. Como assim o foco da lanterna? Vocês já perceberam que a lanterna ela é redonda, ela joga um foco de luz que espalha, mas ela tem um foco. Já viram?
não basta estar acordado. Não basta estar acordado. Tem que conseguir fixar o olhar. Aqui vocês precisam observar dois movimentos que são muito importantes. A tenacidade, que é a capacidade do paciente de grudar o foco no que você está falando. E a vigilância, que é a capacidade de notar se algo mudou ao seu redor. Duas coisas. Tenacidade. Capacidade de focar naquilo que você está falando. Vigilância. Capacidade de notar se algo mudou ao seu redor. Sabe aquele paciente que se distrai com qualquer mosca que passa? Isso é uma vigilância excessiva, com tenacidade baixa. Ou aquele paciente depressivo grave, que não consegue tirar o foco da própria dor interna, ele só sabe pensar naquilo. Ali, a tenacidade está toda voltada para dentro. E aí, quando a gente falar um pouco do TDAH, que é uma patologia, uma psicopatologia, nós vamos ver que vai ter o que aí? Nós vamos ver uma alteração na atenção. E aí, por isso é importante ver essas bases que acontecem, consciência, atenção, orientação. Por quê? Porque nas patologias, nós vamos ver, por exemplo, no TDAH, nós vamos ver um desregulamento na questão da atenção. O TDAH ele não tem tenacidade, ele tem uma tenacidade baixa. A vigilância dele nem se fala. Como que funciona isso, ou deveria funcionar, né? Nós não vamos entrar isso no mérito agora, porque quando chegar lá na patologia, nós vamos precisar desse conceito. Aí sim, nós vamos precisar disso. E por fim, para a gente fechar a aula de hoje, a gente chega na orientação. O que é a orientação? É o nosso GPS mental. É o resultado de tudo funcionando junto. A gente sempre tem essa orientação autopsíquica, que é sobre ele mesmo. É a percepção da pessoa sobre ele mesmo. O nome, a idade, a história. É o que a gente chama de alopsíquica, que é o mundo lá fora. É um detalhe clínico que vocês não podem esquecer, gente. A orientação no tempo, saber o dia e o mês é a primeira coisa que cai quando o cérebro sofre algum insulto, como uma desorientação, por exemplo. Quando tem algum tipo de desorientação. Isso tudo acontece. Aí, tanto que no prontuário também a gente coloca isso. Paciente orientado em tempo e espaço. Ou seja, se ele está orientado em tempo e espaço, significa o quê? Que a alopsíquica dele está preservado. Ou seja, nome, idade, história. Então esse detalhe clínico, que vocês não podem esquecer, que é a orientação no tempo, saber o dia do mês, é a primeira coisa que vai cair quando o cérebro sofrer algum insulto, como uma desidratação ou até mesmo uma intoxicação. Se o paciente não sabe quem o quadro geralmente é muito grave, mais grave, ou pode ser um surto dissociativo. Vocês lembram da pergunta que eu fiz para vocês logo atrás? Qual que é a diferença, né? Eu falei com vocês. Qual que é a diferença de uma intoxicação de um surto? Eu perguntei para vocês.
Saber diferenciar um paciente confuso por intoxicação e por uma dissociação. Quais que são os sintomas? E um dos sintomas são esses. A dissociação, ele vai esquecer nome, ele não vai saber onde está. Isso na dissociação. Já na intoxicação por drogas, muito raramente ele vai esquecer isso. Ele vai saber onde está, ele vai saber o nome, ele vai saber tudo isso. Agora, na dissociação, não. Então, preste atenção. Quando a gente fala de consciência, atenção e orientação, na orientação, o paciente, ele entrou em um surto e ele não sabe o nome, ele não sabe quem é, ele não sabe o que está acontecendo ali, ele não sabe nem o que está fazendo ali, preste atenção, o caso dele é grave. É muito mais grave ou pode até ser um surto dissociativo, como a gente já discutiu antes isso, né? Resumindo a ópera, se você quer saber se o seu paciente está ali com você, cheque se a luz está acesa. O que é checar se a luz está acesa? Vamos lembrar do interruptor? É a consciência. Ou seja, o cérebro está funcionando normal, né? Cheque se a lanterna está focada. Ou seja, o que é checar se a lanterna está focada? É a atenção. Como que está a questão da tenacidade da vigilância? E se o mapa dele está atualizado? Onde você está? Quem é você? Quantos anos você tem? É orientação. Fazendo isso, o diagnóstico fica muito mais claro e seguro. Você já começa a dar diagnóstico assim, entendeu? Hoje vocês aprenderam na aula a começar a dar um diagnóstico. Você não começa dando diagnóstico pelo nome de uma patologia. O diagnóstico começa por uma anamnese. Primeiro sabendo como está a consciência, atenção e orientação. E aí você já começa na anamnese assim. Paciente consciente com atenção alterada, com orientação, Daí o seu diagnóstico ele fica muito mais claro e seguro. Ficou claro esse raciocínio? Vocês querem que eu dê um exemplo? Enfim. Eu vou mandar para vocês um material didático e vou mandar junto também modelos de prontuários de como que se começa uma anamnese. Vou mandar modelos de prontuários meu mesmo, como que eu faço com essa questão de consciência, atenção e orientação. Eu começo de vários jeitos, eu não tenho um modelo padrão, porque assim, eu sei como que deve começar, eu sei como que começa um prontuário, né? Afinal de contas, já são anos fazendo prontuários, então acaba que a gente já põe na cabeça. Então eu sei que eu devo começar um prontuário me localizando em tempo, local e espaço, falando de consciência, atenção e orientação. Então, de cada um eu começo de um jeito diferente, mas falando dessas questões. Então, eu vou mandar vários modelos de como que começa para vocês. Para quê, Paulo? Eu não vou fazer prontuário. Não é para você fazer prontuário, meu querido, mas é para você entender um pouco mais o que é consciência, atenção e orientação. Aí eu vou por modelos de pacientes que estão bem orientados em tempo, local e espaço, com consciência ok, orientação ok, e também modelos de pacientes que não estão com boa consciência, nem orientação e atenção, e pessoas que já chegaram aí a óbito. Tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Tá? Não vou mandar ainda a apostila da manhã desse conteúdo, porque tem muita coisa para falar ainda. E amanhã a gente se encontra às 7h30, pode ser? Deixa eu ver se eu tenho alguma Pode ser. Aí eu falo o horário depois, mas deve ser 7h30. Eu acho que amanhã tem alguma coisa, mas qualquer coisa eu desmarco. Tá bom? Combinado assim então, turma? Ok?
Então ficamos assim, tá bom? Tá combinado. O Salino, o Indinalva e o Si. Combinado? Tudo combinado. Combinado, combinado. Tá bom, então Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amém, obrigado. Amém. A gente vai conversando então. Um abraço, fique com Deus. Abraço, tchau, tchau.